Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 500 e falando sobre o GP de Abu Dhabi, último da temporada 2018. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho dos destaques, o Hamilton que venceu a corrida, falamos do Verstappen e suas ultrapassagens, esbarramos um pouco na transmissão nacional, lemos alguns e-mails. Neste segundo bloco a gente vai focar um pouquinho mais em pilotos que estão indo embora, algumas despedidas que aconteceram toda a temporada, né? Marca aí despedidas de alguns pilotos e esta não foi diferente, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Fábio Campos, aqui a gente tem um e-mail do Vinícius Queiroz que nós recebemos, que ainda vai tocar em alguns assuntos que nós já tocamos no primeiro bloco, nós vamos pontuar isso. E traz alguns outros assuntos aqui para a gente também discutir no início deste bloco. O Vinícius Queiroz começa dessa forma o e-mail dele, abre aspas. Essa é a primeira vez que vos escrevo. Como a gente ama, né, Fábio Campos? Quando a gente recebe como é bom ler isso, né? Como é bom ler isso. Como é Se bom os ouvir ouvintes isso, que né? nunca escreveram pra gente soubessem o quanto essa frase nos deixa feliz. É verdade, é verdade. Na primeira temporada da minha vida que acompanho a Fórmula 1 integralmente e no ano em que tive o prazer de descobri-los. Quero antes de tudo agradecer pela companhia durante 2018. Aprendi muito com o café em termos de observações técnicas, das estratégias e na construção do pensamento crítico acerca da Fórmula 1. Muito obrigado. Sobre o GP de Abu Dhabi, confesso que a corrida me surpreendeu positivamente, já que esperava bem menos disputas na pista. E, pensando para frente, ansioso para ver o Leclerc versus Vettel em 2019. Fábio Campos, o que esperar dessa batalha? Olha, eu espero muita coisa. Se não exatamente uma batalha na pista, por questões que a gente já, infelizmente, tem tudo para desconfiar em termos de Ferrari, não no sentido de roda com roda, mas nos cronômetros. Mais do que isso, né? Nos cronômetros eu vejo uma possibilidade sim, até porque o Vettel termina o ano, a meu ver, muito abaixo do que ele foi durante o próprio ano, não estou nem comparando outros Vettels, como diria o outro, mas com o próprio Vettel de 2018 eu vejo um Vettel no final do ano bem diferente do que eu vi em outros momentos do ano, em termos de performance mesmo, cronômetro, rendimento na pista, não estou falando em termos de ganhar, não é exatamente isso. Por exemplo, o Ricardo parou de ganhar. Ganhou no começo do ano e depois parou de ganhar. Entra, claro, as quebras várias que ele teve, mas você não vê uma queda de performance do Ricardo como eu enxergo, por exemplo, em termos de rendimento do Vettel. E o Leclerc termina um ano de ouro, né? Termina um ano de forma dourada, porque teve todo esse brilho que infelizmente durou só algumas voltas, mas tem o que ele fez no Brasil, né? Aquela questão de vou ficar aqui, vou fazer a equipe vem pro box, não, vou fazer mais uma volta, faz a volta e toma o lugar do Magnussen no Q3, ou seja, por total decisão dele. Então o menino demonstra ser diferente de outras moscas mortas que a gente vê na Fórmula 1. O piloto com cabeça totalmente moldada para assessorias de imprensa e corporativismo dessas empresas gigantes, que hoje em dia são quem dão as cartas na Fórmula 1. Ele me parece fugir um pouco dessa caixa, está um pouco fora disso. É um piloto que parece ter personalidade. Claro que agora ele vai entrar num mundo em que ele precisa ter personalidade, né? Só que o que ele mostrou até agora é interessante, é legal. Então eu acho que a gente já discutiu isso aqui, né, no programa passado, que eu inclusive, né, não semana passada, porque foram os expressos, né, mas no anterior. Para mim é muito mais o lado psicológico do que o lado técnico. Eu acho que o lado de braço, se ele estiver bem de cabeça, se ele estiver bem encaixado na equipe, se ele não se render a todas as forças negativas que vão para cima dele, inclusive do Vettel, é possível, se ele não se render a isso, ele tem chance de fazer um começo de ano bom, é fundamental, as primeiras corridas, e isso pode desenhar uma boa briga, sim. A gente pode ter uma Ferrari, eu mantenho o que falei aqui alguns programas atrás, sei que o Raposo discorda. Eu vejo essa Ferrari hoje mais não totalmente aberta, como deveria ser a Red Bull, por exemplo. Não chega tanto.
mas eu vejo essa Ferrari muito menos engessada em termos. E dois, eu acho que dá para ter uma boas brigas, ou boas disputas, pelo menos em termos de cronômetro no ano que vem. Vamos ver, né, Raposo? Vamos esperar. Eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, o Vinícius, você que já nos oculta aí o ano inteiro, você sabe. Eu acredito que o Leclerc chega um pouco mais domesticado na questão de fazer jogo de equipes e etc e tal. Principalmente aqueles jogos de equipes muito precipitados que a Ferrari costuma fazer. Vou te colocar uma questão. Uma questão na prática, então. Melbourne, Austrália, primeira corrida do ano. Tá ali de 35ª volta, o que o Hamilton esteve com o Alonso em 2007. O Leclerc em segundo, vamos nem colocar a primeira posição para não sonhar demais, mas Leclerc em segundo, Vettel em terceiro. Você acha que vem uma atitude ali em Melbourne? Não. Pense bem antes de responder, porque seria uma coisa tão assintosa já na primeira corrida do ano, por isso que eu tô te colocando uma ação bem espinhosa. Não, eu acho que Melbourne não vem uma ordem em Melbourne. Até é muito início e tal, pegaria muito mal, mas eu não sei se de repente a partir de Silverstone, se essa ordem já não começaria, a não ser que o Leclerc esteja anos-luz disparados à frente do Vettel. Mas o mesmo eu acho que se os dois tivessem condições de quase igualdade no campeonato, eu acho que ali em Silverstone já começa. Eu vou te colocar outra questão espinhosa. Silverstone, então. Leclerc está à frente do Vettel e Leclerc está no campeonato 15 pontos atrás do Vettel. Nada muito assintoso. Mais ou menos a mesma balada, mas um pouquinho atrás. Você acha que em Silverstone vem a ordem? Cara, se o Hamilton... Aí depende como vai estar a Ferrari com relação à Mercedes. Porque... Eu tô começando a achar que você concorda comigo, hein? Que você vê a Ferrari um pouco mais aberta, não totalmente aberta, como eu, mas... Não, é porque a gente tá porque imaginando... Barrichello e Schumacher, não existia essa dúvida. Barrichello e Schumacher era na Áustria, quarta, quinta corrida do ano, meu amigo, inverte. Mas é porque o Schumacher esteve sempre muito à frente do Barrichello. Sim, mas a matemática ali no começo de ano era ignorada também, né? Então, mas é que geralmente o Schumacher já começava mandando ver, né? Verdade. Mas então você concorda comigo em outro ponto, talvez. Você vê que eu estou tentando te trazer... Então, a minha dúvida... Talvez você a dúvida que eu tenho no momento... Concorde. A dúvida que eu tenho no momento, para não ir totalmente com você, é a seguinte. Como vem o Vettel depois desse 2018? Sim, grande dúvida. O final de campeonato do Vettel, para mim, é preocupante. É muito preocupante. Porque se fosse o Vettel que eu conheço, um Vettel que sabe que se impõe, um Vettel que anda sempre, que anda muito bem e tal, eu não temeria de que Leclerc chegaria, sabe, andando muito mais que ele. Talvez até andando muito próximo, mas não muito mais. Não andando mais do que ele. Mas como o Vettel termina essa temporada, me preocupa um pouco de como ele começa 2019. Aí eu acho que, sabe, se ele mantém essa questão, sei lá, vou chamar de espírito derrotado, que é que eu vejo que ele termina o 2018. Acho que ele está com o espírito derrotado, então. Isso. Então eu acho que se ele inicia um 2019 assim, há uma chance do Leclerc conseguir pontuar mais do que ele nas primeiras etapas. E aí muda toda essa lógica. A chave está em cima do Vettel, porque se o Vettel vem muito bem concentrado, passa uma borracha em cima de 2018, não no sentido de não tirar aprendizado, mas no sentido de não deixar que aquilo interfira no que ele pode render pela frente. Olha para o passado, sim, olha para 2018, aprende o que precisar ser aprendido, tire lá os aprendizados e tal, passa uma borracha e começa a olhar para 2019. Se vem esse Vettel focado, eu não acredito que o Leclerc nesse momento, sabe, andaria mais do que o Vettel. Tanto para o ouvinte, que como já pré-grande prêmio da Austrália, que o Vettel venceu as duas últimas corridas em Melbourne. Então já entra com uma certa notícia, que a gente não faz a menor ideia de como vão estar os carros, né? Mas é uma corrida em que ele normalmente tem se dado bem, venceu as duas últimas. Então já fica já estou sentindo aqui um programa nesse momento pré-Austrália, quase, já sentando as baterias, já que tem muita gente que já está olhando para o relógio e começando a fazer a contagem regressiva, né? Faltam tantos dias, tantas horas. Não sei se você está assim, Raposo. Eu confesso que estou
muito mais tranquilo que tive em outros anos, no sentido de que ótimo ter essa parada, eu não tô com a menor pressa pra Fórmula. Claro que quero que volte, até porque 2019 nós vamos estar com tanta coisa nova para ver, né? Das 10 equipes da Fórmula 1, só 2 mantêm a dupla de pilotos. Isso é uma coisa muito é um dado forte, é uma coisa rara, digamos assim, não é tão comum. Mas eu não estou com muita pressa. Eu sei que tem muita gente que já está com pressa, porque já começa a olhar, já faltam acho que 109, se eu não estou enganado, acho que são 9 dias. Mas enfim, já entramos pré-Austrália quase, né, o Raposo, falando de Leclerc, falando de Vettel. Vai ser muito legal. Esse, sem dúvida, vai ser uma das grandes curiosidades da pré-temporada. Temos que ver a pré-temporada, né? Vai que o menino voa na pré-temporada, já chega na área com um clima dentro da equipe, em volta dele, diferente. Então até isso vai ser colocado, embora a gente sempre saiba, a gente já cansa de falar aqui, treino de pré-temporada, o cara fazer o primeiro lugar na folha de tempos não quer dizer exatamente, mas para um menino estreando na Ferrari vai ter um impacto diferente do fica você tem muita coisa para passar ainda debaixo dessa ponte antes de alinharem em Melbourne. Nós estamos brincando de Melbourne, de Silverstone aqui, mas tem ainda muita coisa para a gente ver como que vai ser a recepção dele na equipe, todas as notícias, enfim. Tem muita coisa pra gente ainda antes, né, Raposo? Segunda pergunta do Vinícius. Ricardo devolverá a grandeza à Renault? Essa eu não vou nem arriscar. O Vinícius, se ele já nos escuta há um ano, ele já sabe que previsão não é muito a nossa. Nós estamos aqui tentando desenhar Leclerc, tá certo, vai dar errado. Ninguém cravou. E Ricardo e Renault é a mesma coisa. Né? A Renault ela precisa de mais de um segundo, né? E um segundo não é coisa que você coloca de um ano para outro fácil, né? Dá. O regulamento vai mudar a ponto de dar essa sim. O que vai mudar no regulamento, o que muda no carro, o carro vai ser muito diferente. É o que eu falei no primeiro bloco. Não é 880 como foi de 2016 para 2017. Ali era outro carro. Não é outro carro, mas é quase outro carro. Você vai mudar muita coisa na parte aerodinâmica do carro. Muito conceito vai ser alterado. Então, repito, embora não seja tão radical como há 2 anos atrás, é uma mudança significativa. E isso pode fazer com que alguma equipe seja mais esperta aqui, mas o que eu falei no primeiro bloco, eu acho que é muito mais fácil a Mercedes se manter do que outra dar o pulo do gato. E a Renault vai ficar nessa, né, o Vinícius? A gente tem que ver, o motor da Renault é muito abaixo, isso tem que ser ponderado, né? O motor da Renault não está perto dos outros. O próprio Ricardo já falou, olha, é lá para frente, eu não estou olhando para 2019, eu estou olhando lá mais para frente. Então, a sua pergunta eu só posso responder dessa maneira. A curto prazo, não. A médio e longo prazo, a gente tem aí o 2021, você não sabe como vai ser, né, Vinícius? Então, agora que a Renault tem um grande piloto na mão dela, tem. Um piloto com ainda partes a serem trabalhadas, é um piloto que ainda pode... Um piloto que para mim vai sofrer na mão do Hülkenberg, acho que vai sofrer na mão do Hülkenberg, até porque o Ricardo não é um classificador, ele não faz sábados tão fortes. Eu acho que a briga vai ser muito legal, vai ser muito interessante dentro da Renault. O que me preocupa nessa questão, Ricardo, diga, Renault, traga as suas preocupações, diga. É se está envolvendo a montadora extra-pista. Compra sendo preso no Japão, troca de presidência e tal, aí vem pessoas novas para o comando, aí de repente quem estava lá tinha todo um plano estruturado de crescimento e tal, de investimento, e aí entram pessoas novas no comando que já não tem já não dá o mesmo valor para as competições assim, Fórmula 1 como quem está lá atualmente dá. E isso me preocupa um pouco, porque essa... Mas isso é verdade, mas as notícias são boas. Tu pode concluir o seu raciocínio, mas nesse aspecto as notícias são boas. Mas enfim, pode concluir. Não, é isso. Eu acho que é uma aposta válida. Eu gosto muito de lembrar, né? Eu lembrei isso quando foi anunciado essa ida do Ricardo, e eu vou relembrar aqui. A ida do Hamilton da McLaren para a Mercedes, que causou quase que o mesmo burburinho na época, porque a Mercedes tinha voltado como equipe e ainda não andava bem, ainda se esbarrava com uma série de problemas, até se classificava bem, mas uma série de problemas com o trato com os pneus, principalmente, a fazer perder posições, Schumacher e Nico Rosberg ao longo das provas. A McLaren ainda era a McLaren, a grande equipe, uma das maiores campeãs e tal, e olha que o Hamilton anuncia a ida dele para a Mercedes.
eu lembro de muita gente torcer o nariz também, como, nossa, mas que passo atrás. Ou como o Galvão Bueno falou, não sei se você já estava na transmissão, downgrade na carreira. Não, essa eu não ouvi. Felizmente eu não ouvi essa. Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar de transmissões nacionais. vamos. Você falou que a gente falou no primeiro bloco, nós vamos falar mais ainda nesse segundo bloco. Então eu acho Mas a aposta Mercedes já ganhava a corrida quando ele foi, né? Eu acho que a Mercedes não estava tão atrás como a Renault está hoje, né? A Mercedes já ganhava a corrida quando ele chegou lá, né? Eu acho a aposta válida do Ricardo, até porque o Fábio Campos esbarrou nisso no primeiro bloco. Não dá para saber muito o que vem de Red Bull e Honda. Às vezes a Renault vai estar anos-luz de Red Bull Honda em 2019. É outra aposta. Então isso não me assusta tanto. O que me preocupa é essa questão dos bastidores, mas que você me diz ter boas notícias. Na verdade, eu tava até procurando, correndo aqui, eu não sei o nome dele. Eu queria dar um nome, mas a pessoa que vai substituir, a pessoa indicada para substituir o brasileiro preso no Japão é uma pessoa da Renault, ou seja, da parte de motorsports da Renault. Ou seja, não vai ser esse risco que você está falando que existe, né, de chegar uma pessoa e falar, não, peraí, eu vou mudar tudo. Esse risco é amenizado no momento em que alguém que já está participando do projeto de Fórmula 1 vai ascender para a Renault principal. Ou seja, eu não sei, tudo bem, pode ser um cara que está participando do projeto de Fórmula 1, mas não acredita nele. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que se é uma pessoa envolvida, só que me fugiu o nome dele. Existe um nome, esse senhor tem um nome, mas eu confesso que não tem. Mas isso foi falado nesse grande prêmio. É porque a gente assiste tanto programa pré-corrida, a quinta e a sexta-feira estão com tanto conteúdo ultimamente, tô falando das coberturas, tá, gente? Não tô falando da pista, não. A pista, o pessoal já sabe a minha opinião. Que isso foi citado, isso foi colocado, isso foi perguntado para pessoas da Renault, mas eu não gravei o nome, eu devia ter anotado o nome da pessoa aqui, que é o nome já apontado para assumir a Renault nesse período, que é uma pessoa que está na Renault, no programa de esporte, ou seja, eu considero uma boa notícia no sentido de que não parece destabilizar o projeto a médio longo prazo. E eu acho que nem teria como, né? Porque tendo contratado o Ricardo, qualquer um que chegasse teria que ponderar isso, né? Porque a Renault ela sobe de nível em termos de seriedade no momento que ela traz uma das estrelas da Fórmula 1. Então, se ela trouxe uma das estrelas da Fórmula 1, é muito difícil que alguém chegue, não, mas nós vamos acabar com isso aqui, já era. Então, eu acho que nesse ponto o Ricardo traz estabilidade, inclusive, para a Renault, em termos de ter que investir mais, ter que desenvolver mais o carro. A Renault mudou assim de nível quando ela colocou o Ricardo. Porque ela se colocou num nível de que não dá para brincar mais. Não dá mais para ficar, não, só ficar de média, não, nós queremos aqui, isso aqui, essa. É ótimo que ela se pôs nessa situação, mérito dela, porque apostou grande, significante, né? Pois é, influência. Seguindo no e-mail do Vinícius, a próxima pergunta, Fábio Campos, está respondida no Expresso. Se você quiser acrescentar algo, quiser apenas fazer um jabá, que é Cup William, surge a ave Fênix. Quer acrescentar alguma coisa ou quer só forçar a galera a ouvir a tua opinião lá no Expresso? O Expresso nunca é, né? Eu sempre termino o Expresso pela imprensa, né? Pelo modo como a imprensa chamou de conto de fadas, usou essa expressão. Essa expressão foi repetida no final de semana várias vezes, né? E isso foi até mais a maior motivação de fazer esse Expresso, porque para mim não é conto de fadas. Para mim é um piloto que deveria se provar, Vinícius, para voltar para a Fórmula 1. Para mim, o X da questão, para não se estender muito, o Kubica, para voltar para a Fórmula 1, para mim ele tinha que ter uma prova. Eu estou falando quase no sentido literalmente, prova mesmo, corrida. E ele não tem. Você ficar 8 anos fora da Fórmula 1, disputando outro campeonato qualquer, você já vai ter que se adaptar. Você imagina ficar 8 anos fora da Fórmula 1 sem fazer absolutamente nada, né? Então a Williams aposta, como sempre, em outras coisas, em outros valores, isso eu não falei no Café Expresso, mas houve uma notícia no Grande Prêmio do Japão, de que o Kubica estava recebendo um novo aporte de patrocínios, novos valores estavam rondando a carreira dele, o governo polonês passou a se envolver, isso tudo eu anotei no Grande Prêmio do Japão, eu não trouxe aqui, porque é sempre bom anotar as coisas no nosso caderninho, que a gente recupera algumas informações. Então, na época do Grande Prêmio, a informação já circulava nos bastidores da Fórmula 1, de que, resumindo, o Kubica tinha mais dinheiro, né? E voltar para a Fórmula 1, só por voltar, isso para mim não é conto de fadas. Para mim não é conto de fadas. Conto de fadas para mim vai ser ver, por exemplo, esse Billy Monger, que não tem as duas pernas, fazer GP3, fazer Fórmula 2 e aí chegar a... Esse você pode falar que aí sim você poderá falar que é um conto de fadas, que é um cara que perdeu as pernas e trabalhou e voltou para a Fórmula 1. No caso do Kubica,
né, a luta de vida dele, é claro que é muito bonita e deve ser aplaudida. Agora, é hoje muito mais rookie, muito mais novato do que experiente. Tudo bem, ele tem ali a questão do psicológico, ele sabe como funciona uma equipe, ele sabe o que é preciso para liderar uma corrida, ele sabe ganhar a corrida, né, porque ele já ganhou. Mas vamos deixar o espectro Kubica de lado e analisar o que eu sempre falo. No lado técnico, ele é hoje muito mais um estreante do que um piloto experiente. Para mim, será uma grande surpresa se ele andar, porque ninguém está considerando que esse cara vai ter que andar na chuva, que esse cara vai ter que brigar roda com roda, que esse cara vai ter que andar em Mônaco, em Singapura. Inclusive a Williams vai anunciar um terceiro piloto com pompa e circunstância, né, na próxima semana, disse a Claire Williams. Inclusive que esse terceiro piloto já esteja sendo programado para guiar em certas pistas. Então isso aqui fica como informação para você, ouvinte. Há uma grande, não vou dizer grande, mas há uma especulação de que certas pistas, Singapura, Mônaco, serão pilotadas por outro piloto. E eu termino com apenas uma citação que aconteceu, que eu vi na TV inglesa. Depois do primeiro treino livre, que foi participado pelo Kubica, foi pilotado pelo Kubica, nesse mesmo treino livre tem um momento em que o Verstappen perde o carro na chicane ali antes do hairpin pré-retão, seriam as curvas 5 e 6. E o Verstappen, e eles analisaram sobre o foco Kubica, e se fosse o Kubica. E é impressionante como o volante do Verstappen fica absolutamente maluco. O Verstappen tem que tirar a mão do volante, as duas mãos do volante, tem que voltar, pega de cabeça para baixo, depois inverte as mãos. O movimento de braço do Kubica para tentar domar o carro é incrível. E acho que o Damon Hill pergunta, e se fosse o Kubica? Então, está se tratando a questão do Kubica muito light, como se sentar num carro de Fórmula 1 fosse nada, não exigisse nada, fosse fácil. Qualquer macaco pilota o carro de Fórmula 1, disse o Nick Lavis. Então nós vamos ver agora se, claro, não é um macaco, pelo contrário, é um piloto que merece todo o respeito. Mas nós vamos ver se um piloto com um braço só, porque não adianta, gente, ele não tem os dois braços, ele não usa os dois braços, a mão direita dele não funciona, ela não é útil. E as imagens on-board mostram o treino de sexta-feira. Então nós vamos ver até que ponto. Para mim, ficarei hiper feliz se for obrigado a voltar aqui e dizer o Kubica calou minha boca. Mas para mim o George Russell engole. E se não engolir, a carreira do George Russell acaba. Vou mais longe. Se não engolir o Kubica, a carreira do George Russell acaba. Antes de começar. Porque analisa as imagens on-board, vê as situações que um piloto de Fórmula 1 passa ou terá que passar ao longo do ano e se analisa um pouquinho menos conto de fada e mais, será que esse cara tem mesmo condição? Será que esse cara consegue? É a grande dúvida. Eu tô com a Williams realmente, eu não consigo entender as decisões da Williams. Exatamente. Tem um histórico, né, Raposo? Se voltasse pela Renault, naquela época que ele testou para a Renault na Hungria, ele andou com Renault na Hungria, gente. A Renault conhece o cara, ele pilotou para a Renault em 2010. A própria Renault falou não, obrigado. Mas enfim, vindo pela Williams, né, Raposo? Eu concordo. Então, será que ele traz tanto dinheiro assim? Porque até se ela quisesse vender as vagas, que ela vendesse. Tem pilotos com dinheiro melhores do que o Kubica, eu acho que poderia apresentar melhores resultados que o Kubica. Então eu não sei, realmente. Aí a questão dos valores a gente não sabe, né? A única coisa que eu sei é que o valor do Kubica hoje é maior do que era no ano passado. Isso é com certeza. Quando ele perdeu para o Sirotkin, hoje ele tem mais dinheiro para trazer. Então essa é a informação que eu repito. Quem quiser pesquisar, quem tiver tempo, quem tiver boa vontade, olha as notícias ali, começo de outubro, época de Grande Prêmio do Japão, que existe ali a confirmação, vários jornalistas, do aporte que o governo polonês passou a dar ao Robert Kubica. Isso fez toda a diferença. Próxima pergunta. Bottas nesse ritmo termina 2019 como titular? Se você já viu. Ele já ouviu. Ele demonstrou ser disciplinado. Ele demonstrou ser um ouvinte disciplinado. Eu tenho certeza que ele já ouviu. E deve estar bravo com a gente. Eu perguntei, você não citou a pergunta lá no primeiro bloco. Mas está respondidinha. Tá respondidinha. Próxima pergunta. Alonso volta quando mesmo? 2020. 2020. Se voltar, Fábio Campos? Eu acho que tem a possibilidade. Eu acho que ele foi nossa, o que ele deu em entrevista para as televisões inglesas nesse final de semana foram no mínimo umas 10. E eu não senti nenhuma firmeza no sentido de acabou mesmo.
né? Ele foi muito franco, te falou, olha, 2019 eu não quero forçar, eu vou atrás lá da minha tríplice coroa, mas eu vou mais descansar. E em 2019 eu posso fazer Indy, posso fazer Fórmula 1. Então o cara só deixar isso aberto, eu não descarto, não. Eu não descarto, não. Acho que é uma grande chance de ter sido realmente a despedida de fato. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo. Mas Raposo, você acha que é o fim mesmo? Fico imaginando que ele tá saindo porque não tem equipe de ponta. Eu não vejo a Ferrari abrindo as portas para ele, até porque o Leclerc é uma promessa gigante, né? Se bem que abriu pro Raikkonen, né? Tipo, como o Raikkonen saiu em 2009 de lá e volta depois, não dá pra gente falar muito também, né? Como o Alonso saiu da McLaren em 2007 e consegue voltar anos depois, então... Mas se a McLaren avançar alguma coisa nesses próximos anos, você não acha que seria a mesma porta de saída, seria a porta de entrada? Faz sentido. Pela McLaren, como eles não continuam a parceria, né? Estão indo fazer a Indy e tal, as 500 milhas. Não sei. O problema é combinar com os outros, né? Porque a McLaren avançar depende de tantas outras coisas que essa previsão é mais... Se você me perguntar, o Alonso voltar, tem uma chance? Eu vou dizer que tem. A McLaren avançar tem uma chance? Eu vou dizer que tem, mas eu acho que é menor. Na McLaren isso o grid. É menor a chance de calar o grid do que a do Alonso voltar. Fica aí essa dúvida, Vinícius. Responde pra gente no próximo programa quando é que o Alonso volta mesmo. A gente vai, como o Jailson no primeiro bloco falou do passa e repassa, nós estamos repassando pra você a pergunta. Alonso volta quando mesmo? Eu não duvido não, ele mostra que está com muita vontade, muita garra, muito tesão ainda de correr e tal. E a McLaren... Ele deu uma declaração também na conferência de imprensa, né, Raposo, na quinta-feira, em que ele foi muito franco. Ele falou, olha, eu posso estar em frente à televisão em Melbourne assistindo e não me aguentar. Fala assim, nossa, eu preciso disso. Né? Ele pode acontecer mesmo, deixou essa porta aberta, né, Raposo? Exatamente. Seguindo com o e-mail do Vinícius, né? Há que se ressaltar, por favor, não deixe isso passar em branco. O escandaloso desrespeito da Rede Globo na transmissão deste domingo. Acho que até o Galvão ficou constrangido por ter que cortar a transmissão logo após a bandeirada, sem mostrar mais nada. Os telespectadores não merecem e os patrocinadores não pagam por isso com toda certeza. Falha à parte, tivemos uma ótima temporada em 2018, que vem a 2019 com muita Fórmula 1 e café com velocidade. Fábio Campos, acho que está na hora da gente aprofundar um pouco então, nessa questão Rede Globo. Você falou que ainda tem alguns pontos, e aí sim a gente começar a falar das despedidas. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você assistiu a reprise ou você assistiu a corrida ao vivo? Eu assisti ao vivo. Eu assisti as duas, porque o reprise, passou um reprise agora... Pouco antes da gente começar a gravar, eu sentei ali na sala pra jantar. Pra jantar mesmo. Foi até pra comer umas frutas e tal, assim, dar uma relaxada antes, era umas 8 horas da noite, eu acho, 7h30. Aí eu corria nos canais aqui, corria no canal ali, passei pelo Sport TV, tava passando, tava na volta 7, né? O Raikkonen tinha acabado de parar. E aí eu reassisti no VT, mas eu assisti ao vivo. Porque a minha dúvida é se ele tá reclamando. Eu vi nos grupos de WhatsApp que não passaram o pódio. No VT tem pódio ou não? Tem, não, no VT é completo. No VT mostra o zerinho dos 3. E continua a narração do Galvão como se tivesse tal. É? Que interessante isso. Então eles permaneceram narrando já pro VT, ou seja, já narraram. Sim. Sabia que tinha que cortar, sabia que ia ter o corte brusco, porque era... entre aspas, final do brasileiro, né? Apesar de ter mais uma rodada, mas era a rodada da decisão. Então tava aquelas questões de repórteres no estádio, movimentação de torcida. E o esporte espetacular tava acabando, né? Porque começou às 11h10 da manhã. Então era um horário mais tarde. E tinha que entregar para a escolinha do professor Raimundo. Então tiveram que cortar mesmo. E é a Globo, é o padrão Globo. Há quantos anos a gente reclama desse padrão com as corridas da Stock Car? As corridas mais importantes eles decidem passar e estragam as corridas mais importantes. Eles podiam pegar corridas menos importantes, né? Esse ano a Globo vai transmitir apenas Cascavel, Tarumã, não tem nada contra esse lugar, hein, gente? Tem um vídeo daí, eu tô pegando exemplos aleatórios, Goiânia, sei lá. Mas corrida do milhão, corrida com convidado, essas corridas que... Corrida final, essas corridas que tem um plus a mais...
Pô, essas corridas não podiam ir pra Globo. Porque eles acabam com a corrida. Porque fazem exatamente isso que a gente tá falando aqui. Força a corrida, você ter só 40 minutos, entra correndo, sai correndo, então é o padrão Globo de ser. E como o Giga que com a gente atrás falou, se a Globo sair da categoria, a categoria fecha no mesmo dia. Né? É que é o grande problema, né? Que ela se colocou numa situação em que ela virou. Mas ela deixou chegar nessa situação, né? E eu discordo um pouco do Giga. Eu acho que a categoria poderia peitar. Stock Car poderia peitar. Claro que ela vai perder muita. Claro que é porque ele tem razão. Eu discordo, mas ele tem razão. Olha que interessante. Porque tem muito contrato vinculado, né? Ou seja, se não passar na Globo, meu contrato, né? Rever, renegociação, não é? Então, enfim, para o bloco de Stock Car é uma grande. É outra grande celeuma a ser resolvida. Para o bloco de Fórmula 1, eu acho que as reclamações de pódio se justificam. Engraçado, né? Porque a cultura de transmitir pódio foi criada pela própria televisão brasileira. Né? A televisão brasileira criou essa cultura do pódio porque ela sempre transmitiu. Né? Então ela está dando um passo atrás em um ponto em que ela criou. Porque se ela nunca tivesse transmitido nenhum pódio, tá no pódio, o cara recebendo troféu. Claro que é interessante que se transmita. Mas ela mesma criou a cultura, né? De todos pequenininhos, quando nós pequenininhos, quando começamos a assistir, tinha lá os pódios. Né? Aliás, inclusive isso é tão valioso para quem é telespectador que eu nunca me esqueço da despedida do Schumacher em 2006, do anúncio do Schumacher em 2006 na Itália, em que a televisão foi entrevista coletiva adentro. Né? Tiveram essa programação de não só transmitir o pódio, como transmitirem a entrevista coletiva. Como também me lembro do vexatório episódio da Áustria em 2002, quando a televisão, ali sem programação, porque ninguém sabia que isso ia acontecer, a do Schumacher já existia, nas assessorias de imprensa, toda a circulação de que ele anunciaria na entrevista pós-pódio, ou seja, dava para se programar, mas na Áustria em 2002 não, porque na Áustria em 2002 foi uma decisão editorial, né, de que também permaneceram a entrevista coletiva inteira, por causa de todo aquele vexame da troca de posições. Então e isso marca a gente, né? Estou citando isso aqui de memória porque o fã de Fórmula 1 ele fica impressionado quando ele vai indo mais longe, quando ele não tem opção. Só que hoje existe opção. Isso é que é isso é o que mais me choca. Por quê? As pessoas são chocadas com esses desrespeitos muito claros. De transmitir prova parar no meio, de não transmitir tal corrida, de cortar o pódio, ou de perder a largada. Os nossos, e pelo menos os termômetros aqui dos nossos e-mails que a gente recebe, são sempre isso. Essas coisas muito cortes para lá e cortes para cá. O que eu acho que a maioria das pessoas não percebe é como as provas são mal geridas, como as provas são mal transmitidas, como as provas são mal narradas, que é o que me assustou nos 20 minutos que eu acompanhei nesse final de semana. Eu acho que o mínimo de preparação, repito, pode ser eu que já me acostumei com outro nível, fico feliz de assim estar. Mas um narrador não saber o número das curvas e ter que falar isso abertamente, mas nossa, nós vamos ter que parar aqui e fazer conta. Eu sempre digo, eu acho que o fã de Fórmula 1 não é obrigado a saber curva de pista nenhuma. Até porque é uma chatice curva com número. Né? Curva 7, 12. Chamar curva por número é uma das únicas vezes, poucas vezes em que eu tenho vontade de contrapor fortemente o Diogo Gomes aqui nesse programa. Talvez o único tema é esse. Número de curva é uma chatice. Mas, espectador, para um narrador, é o mínimo que se espera é o cara parar 2 minutos e pegar o número da pista. Para ele saber se localizar na pista. Para ele saber, na hora que vem a informação no rádio, a chuva vai vir na curva 7. O narrador não pode virar e falar, será a 7? Mas entre a 7 e a 8 é 1 palmo, vão ser 3 palmos de chuva só. Ainda deu azar, porque entre a 7 e a 8 é o retão. É a principal reta de Abu Dhabi. Então essa má preparação as ultrapassagens que não são narradas. Porque eu assisti esse trecho de corrida reparando exatamente isso. Né? A ultrapassagem do Hamilton em cima do Verstappen não foi narrada. Olha, passou. Há uma ultrapassagem do Hartley sobre o Sirotkin fora na curva 1, porque o Sirotkin erra por causa da chuva. E o narrador está simplesmente olhando outra coisa. Depois, na hora que aí passa uma vergonha tão grande, porque na hora que eles mostram replay, mas a gente está vendo é replay. Isso é só replay, sempre a narração ao vivo. E o outro momento mais legal do lado, né? Aquele momento que tinha Van Dorn, Ocon e Grosjean. Os 3 lado a lado e o narrador não demonstrou a menor importância porque estava. É o que mais me assusta. E as pessoas se acostumam com isso.
As pessoas acham que isso é normal. Vale pouco por causa disso. Porque ele não se acostuma a ver uma ultrapassagem narrada como ela tem que ser. O tom de voz que ela tem que ser. Fora as informações erradas, né? Falou durante esse grande prêmio que o Barrichello fez uma pole no Bahrein, quando ele estava usando tem uma pole do Barrichello no Bahrein. Erro, para mim, é muito grave. Porque é o tipo de despreparo, é o erro do achismo, é o erro da pessoa que senta para transmitir. Dizer que o Alonso foi antiético na Ferrari, ninguém vai pedir explicação para ela. Ou seja, sentar em cima da cadeira do nome é o que mais me assusta. Então, eu até dos nossos ouvintes, porque, claro, discordo concordando, é claro que eles têm que reclamar dos cortes, transmitir um pedaço, cortar o pódio, mas eu já sugeri 1000 vezes aqui, quem quiser ir para outros caminhos, que vá. Mas eu sugeriria, para quem não quer ir, para quem não quer se dar o trabalho, porque realmente dá trabalho, de ouvir corridas ou prestar atenção nas transmissões brasileiras com a anteninha um pouquinho ligada. Porque o que há de má informação, essa do Barrichello pole no Bahrein, eu fiquei pensando assim, será que eu tô errado? Será que o Barrichello fez? Não, o Barrichello não fez pole no Bahrein, eu não precisei nem consultar. O Barrichello não tem pole no Bahrein. Então o narrador não pode não, porque o Barrichello fez uma pole no Bahrein uma vez, e aí não existe. O cara não, isso é gravíssimo, gente. Eu não consigo, por isso que eu brinquei no primeiro bloco, eu não posso ficar assistindo esse tipo de transmissão, porque eu vou ter que fazer um programa só para isso. Ou um café expresso, toda semana, só para isso, e vai ficar chato, né? Esse tipo de coisa é muito chata, eles não mandam uma coisa legal. Estamos falando de discordância de opinião, como foi no pré-bloco, eles acham que o Verstappen é culpado no Brasil, muita gente acha que ali é outra história. Agora, transmitir dando informação errada, transmitir falando, acho que vocês todos são os grandes valentes, eu tiro o chapéu para todos vocês, porque vocês aguentam poucas e boas, só isso. Terminei, Raposo, prometo que não falo mais nada de transmissão nesse programa. Eu também, eu não vou lembrar qual foi o fato aqui. Você tem feito esse papel, tá? Só fazer esse parênteses. Você tem trazido aqui várias vezes durante o ano erros, colocações que são descabidas, então só para deixar esse... O Reginaldo Leme falou alguma coisa também errada, assim. Ele tem um certo prestígio, principalmente com o público leigo. O público, por exemplo, que não assiste Fórmula 2 GP3, o que o Reginaldo falou é lei, cara. Isso, exato. Exatamente. E ele trouxe uma informação errada também, citando alguém, não sei se foi sobre o Russell, se foi sobre o Giovinazzi, o título, ou o segundo lugar do Giovinazzi, ou se foi sobre o Leclerc. Ele foi citar alguma coisa da Fórmula 2 desses caras de lá, e ele deu uma informação completamente errada, assim, completamente errada. E aí eu fico pensando assim, pô, quem nunca parou na TV para assistir uma Fórmula 2, cara, vai carregar esse conceito agora, porque qualquer agora que entrar e alguém falar do piloto aí, o cara fala assim, não, e você não sabe, quando ele fazia Fórmula 2, aconteceu isso. Sendo que não é verdade. Não é verdade, cara. E por isso que eu citei no primeiro bloco uma figurinha, que eu repito, saindo da corrida do Brasil, no metrô de São Paulo, uma figurinha patética dizendo que achava que a culpa era do Ocon, porque o Reginaldo Leme falou que era. Então existe esse pessoal mesmo, Raposo. Essas pessoas, isso é que nada disso que eu falei, se eu não tivesse ido embora de metrô da Fórmula 1 em São Paulo. Porque quando eu vi isso, eu pensei, gente, é impressionante como o poder de influência a gente estuda isso na faculdade, quem faz jornalismo. A gente estuda influência, teorias de pensamento, de interferência de pensamento, de exposição à informação, a gente estuda tudo isso. Mas na prática é assustador, não deixa de ser assustador. E a informação errada, eu já citei aqui várias vezes, né? O dia que o narrador falou, naquela época, naquele episódio de 2015, né, o Van der Garde querendo roubar a vaga do Nasser ou do Ericsson no Grande Prêmio da Austrália, ele foi de macacão para a pista, eles assinaram 3 contratos, ele queria aquela vaga. Aí esse narrador veio e disse, mas Guido Van der Garde, eu nunca ouvi falar nesse cara. Aí eu vim aqui no café e perguntei, como é que... Pela carta, 2 anos antes, não é hoje, tudo bem, hoje você lembrar de 2013, até se desculpa, mas é isso aí que você falou, Raposo, a partir do momento em que cruza a linha da informação errada, eu acho que é a obrigação do café ligar a sirene, por mais que tem gente que não goste desse assunto, por mais que nunca seja interessante criticar a imprensa, eu não faço isso por prazer, mas enfim, até coloquei uma chamada no Twitter, né? Olha, a maioria da imprensa está chamando de contos de fada, eu acho que não é. Sabe quem respondeu o meu Twitter, Raposo? O senhor Lito Cavalcante, inclusive, ele não me segue, eu não sei nem como que ele descobriu esse meu Twitter, mas ele veio falar, não é assim, vários jornalistas fizeram essas perguntas que você está fazendo.
Eu não vou responder o cara perguntando quais, porque eu já sei qual será a resposta. Mas você criticar esse mundo incomoda muita gente. Né? Você simplesmente questionar, criticar no sentido questionador, não é no criticar no sentido, lá ele é muito ruim, lá ele só faz besteira. Não, nós estamos aqui citando exemplos. Você está citando a Fórmula 2, eu estou citando a questão do Barrichello de uma pole, nunca existiu no Bahrein. Enfim, a gente estando aqui, a gente tá simplesmente chamando a atenção para isso. Mas existe muita gente se incomoda com isso e, enfim, não tenho. Eu acho que a gente tem uma certa obrigação, sim. Eu acho que assistir coisas, por isso que eu até citei que você tem feito isso durante o ano. A gente ouvir coisas que não correspondem à verdade, eu me recuso a me calar. Por mais que seja chato, por mais que tenha que fazer um programa, se bobear só um café expresso, imprensa, toda semana, eu acho menos pior do que se calar a certos tipos de erros ou abusos, enfim. A questão de não narrar ultrapassagens, para mim, é um incômodo. Mas é muito pior quando vem informação errada, né, Raposo? Exatamente, Fábio Campos. Vamos falar um pouquinho, então, pra gente chavear o assunto, para não ficar também muito nessa questão da transmissão, dos nomes que se vão. Nós temos aí o Sirotkin, nós temos o Brandon Hartley, que estão indo para lugar nenhum, né? Até hoje a gente sabe no momento. Inclusive a Toro Rosso confirmou hoje, né? Dia da gravação do café, a Toro Rosso confirmou. Confirmou o Alexander Albon. Isso. Albon, eu chamo ele de Albon. O nome dele é Albon? Vocês são melhores com nomes do que eu. Você e Diogo. Mas você vem pela transmissão internacional, né? Talvez eu tenha pego isso da transmissão nacional da Fórmula 2. Eu não sei muito bem. Mas enfim, o Alexander, o tailandês. Na verdade não é tailandês, tá, gente? Ele nasceu na Inglaterra e ele corre com a bandeira da Tailândia. Só para deixar claro. Essa eu não sabia, essa informação é nova para mim. Ele nasceu na Inglaterra e ele tem raízes com a Tailândia. Não é simplesmente um caso como aquele André Zuber. Lembra do André Zuber da GP do André Zuber? Era austríaco, mas corria com a bandeira dos Emirados Árabes por questões políticas quase. Ele não é esse caso. Ele tem realmente raízes, entre aspas, digamos assim. Não sei se é pai, mãe, enfim. Mas ele tem uma ligação com a Tailândia. Até você olha o rosto dele, ele tem um rosto de um asiático, inclusive. Mas ele é nascido mesmo inglês. Ele é nascido e criado na Inglaterra. Então ele não nasceu na Tailândia. Ele corre com a bandeira da Tailândia, que inclusive para mim é o que fez, o que pesou muito na sua contratação. Claro que ele é bom, o Diogo Gomes até já o elogiou aqui no programa, a gente já falou várias vezes dele, mas 51% das ações da Red Bull são de tailandeses. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Pelo menos foi feita justiça, né? Diferente do caso de Ocon, de Stroll, pelo menos nesse caso tá indo alguém com influência, sim, mas alguém que mostrou braço, alguém que fez alguma coisa, tá chegando lá pelo menos com um currículo interessante. Mas enfim, siga, Raposo. Nós temos o Ericsson, que está saindo também, está indo para a Fórmula Indy. E nós temos o Dorn, que está indo para a Fórmula E. E aí eu te pergunto, Fábio Campos, de todas essas saídas aí, a gente passando rapidamente. Esqueceu do Ocon, né? O Ocon. Ou você citou o Ocon, eu não lembro. Não citei, mas porque a gente tinha falado dele no bloco 1, né? Mas a gente pode citá-lo também. Um dos que está saindo. Ericsson na Fórmula Indy. Eu não vejo o Ericsson tão pior do que Robert Wickes. E a gente viu o Robert Wickes. Essa é uma informação, essa é uma opinião forte, hein? Não, eu tô comparando como o Wickes não chegou na Fórmula 1, eu tô comparando com categorias de base. Sim. E eu acho que o Ericsson tem uma grande chance. Ou também não vejo o Ericsson muito pior do que o Alexander Rossi. Então eu acho que o Ericsson tem sim chance de chegar lá na Indy e, sabe, reconstruir uma carreira. Não sei qual a tua opinião. Mas o Ericsson, eu vou repetir aqui o que eu coloquei no Twitter. Aliás, já falei para o ouvinte no primeiro bloco, segui o Twitter do Velocidade, @caféfb, simples, Campos FB. E o que eu coloquei no Twitter eu vou trazer aqui agora, Raposo. Eu acho que o Ericsson, pelo tempo de Fórmula 1 que ele tem, ele é um ótimo termômetro para a gente saber aonde encaixa o grid da Indy em relação ao da Fórmula 1. Claro que não é igual, claro que o grid da Fórmula 1 é muito melhor, evidentemente. E evidentemente que nós não vamos ridicularizar um por ser pior do que o outro. Eu vi gente falando, não pode comparar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy para preservar a Fórmula Indy. Eu acho que não, comparações são válidas desde que de forma crítica, de forma sabendo se a realidade de cada uma das duas. Claro que o grid da Indy é muito pior do que o da Fórmula 1, mas o quanto é? E eu acho que o Ericsson vai ser um ótimo termômetro, porque o Ericsson não é um cara que, você citou aí o Rossi. O Rossi não teve Fórmula 1 praticamente na vida dele. Né? Andou aquelas corridas na Manor, né? Mas ela era aquela equipe que se arrastava. Né? Então,
ele não teve exatamente a medida do Rossi na Fórmula 1. O que eu estou querendo dizer, o Ericsson, a gente tem uma excelente medida, a gente sabe exatamente do que o Ericsson é capaz e do que ele não é. A gente conhece bem o Ericsson, porque o Ericsson comprou a sua vaga na Fórmula 1 por 5 anos seguidos. E não tenho dúvida, gente, todos os 5 anos foi muito mais por dinheiro que qualquer outra coisa. Porque nem primeiro de Caterham, 2014, né, Raposo? Nem no primeiro ele subiu por mérito da Fórmula 2. Ele não tinha na Fórmula 2 um currículo exatamente vencedor. E acho que já venceu corrida na Fórmula 2, sim, mas não era exatamente um piloto ali dos de ponta. E ele ficou 5 anos na Fórmula 1, ou seja, a gente bem a capacidade do Ericsson, que ele tem de qualidade ou que ele tem de defesa. Então com esse background, vou usar de novo essa palavra, Rosa, com esse pano de fundo, ele vai chegar à Fórmula Indy e a gente vai ter sim uma boa dimensão. Porque a gente vai ver, se esse cara destruiu o pelotão da Fórmula Indy, como o Robert Wickens destruiu, eu acho que a sua afirmação é ousada, porque o Wickens, para mim, ele tem uma categoria de base e até uma vida na DTM muito mais forte do que a do Ericsson. Não, o DTM foi bom, ele foi Wickens, mas depois de algumas tentativas, eu aquele caso, não foi aquele caso que chega encantando, mas aqueles casos que são campeões pela insistência, né? Mas eu já citei aqui, a gente conversou uma vez, o Diogo Gomes estava presente, uma batida de roda dele com o Ricardo era o Daniel Ricciardo ou era o Vergne? Enfim, com alguém da Red Bull em Nürburgring, ele guiou muito bem, ele deu um roda com roda maravilhoso. Eu me lembrei aqui de uma ultrapassagem que nós falamos aqui no final de um cafeteria, que talvez era a mais bonita do ano, aí ele já na DTM. Ou seja, a demonstração de braço, não só de resultados do Wickens, para mim era muito mais consistente do que a do Ericsson. Eu considero, claro, isso é questão de opinião. Se fizer exatamente a mesma coisa do que o Wickens, a gente vai ter uma boa dimensão. O Ericsson está entre os melhores pilotos do mundo, não conseguiu se manter na Fórmula 1 por braço, sucumbiu a todos os seus companheiros de equipe. O Nasser foi mais rápido que ele, o Verlaine foi mais rápido que ele, o Leclerc foi mais rápido que ele. Ou seja, ele para mim é um nome muito mediano. Então, ver como esse mediano vai ser. Essa é a minha grande dúvida. Porque a gente conhece o Ericsson. Na Schmidt Peterson, né? Isso, que é a mesma equipe, né? Com o Hinchcliffe. Isso, que tá que é a com equipe do Wickens ali, to be defined, né? Não, eu não sei. O Wickens, se ele conseguir voltar a andar, ele já vai ser uma vitória. O Wickens não esquece o Wickens em cockpit. O Wickens ele tá tetraplégico hoje, gente. Então, como é que nós vamos falar de um cara desse para tetra ou para? Enfim, existe essa questão médica que às vezes não sei se é paraplégico, enfim, ele tá plégico, alguma coisa parado. Ele não consegue, né, o exercício dele, a luta dele é para viver, é para conseguir, né, levantar, beber água, para conseguir fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. Essa é a luta do Wickens. O Wickens para cockpit. Eu acho que esse sim seria um conto de fadas, porque eu acho que nunca mais. Eu acho que nunca mais piloto. Eu acho que acabou. Tomara que ele consiga andar. Pra gente voltar pro Ericsson aqui, pra gente até fechar. Sim. Marcus Ericsson ou Max Chilton? Ai. Essa é boa, hein? Você não quer responder essa, não? Nas categorias de base, o Chilton ele me impressionou um pouco melhor na GP2 do que o Ericsson. Um pouco mais, não muito. Mas o Chilton tinha uma imagem um pouco melhor do que a do Ericsson. Mas isso nas categorias de base ali, na GP2, né? Eu não sei o que você acha, Raposo. Eu não sei. Eu também vou esperar essa Fórmula Indy para nos dar algumas respostas. Falar então de Stoffel Vandoorne. Stoffel Vandoorne é uma decepção gigantesca, né? Para quem acompanhou categorias de base. E quando ele foi anunciado a subida dele, a Fórmula 1, nós exaltamos e falamos das expectativas e tudo mais. E aí, Fábio Campos? Não, o Vandoorne eu serei breve. Não mudou nada do que eu já falei aqui no café outras vezes. Eu acho que merecia mais uma vaga, mais uma chance na Fórmula 1. Não merecia, mas eu queria vê-lo na Fórmula 1 em outra equipe. Acho que é um caso muito, muito estranho, assim, de um cara se reduzir tanto. Então eu acho que pode ter outros aspectos, até o psicológico pode ter influenciado, enfim. Porque o que ele fez antes da Fórmula 1 é muito grande. Né? O maior piloto com o maior número de vitórias na história da Fórmula 2, até para qualquer um. Então eu não mudo a minha opinião por causa da Fórmula 1, como muita gente. Não andou na Fórmula 1, não vale nada. Eu não chego nesse ponto. Acho que ainda vale muito. Acho que é uma excelente aquisição para a Fórmula E na Fórmula 1. Então, para mim, continua sendo o super piloto, mas que não deu certo. Pode ter sido até uma questão técnica mesmo, tipo de carro que não. Mas eu acho que só os 2 anos de McLaren. Até porque ele andou bem quando ele substituiu o Alonso no Bahrein, né? Ele foi bem naquela única corrida de 2016, né? 2016, né? Enfim, eu queria vê-lo, mas acho que a Fórmula E ganha um grande piloto.
Só confirma na Venturi. Não, Venturi não. Na HWA. Venturi é a do Massa. Venturi é a equipe do Massa. Ele vai na HWA, que é a nova equipe, que é a que tá chegando. Duas, o powertrain das duas é Venturi. Mas é Spark Venturi, a equipe. Tá. Então já tem um nome, né? Mas é a HWA que tá chegando. HWA Race Lab. Isso, mas se você for olhar o que tem por baixo do carro ali, já é uma parceria com a Venturi. Já é uma parceria, isso. Sim. Correndo junto com o Gary Pavitt. O Pavitt sai do DTM? Ou casa as duas categorias? Sai, a Mercedes sai, acabou. Não tem mais Mercedes no DTM. Não, sim, né? mas então... às vezes ele teria se acertado. Não, ele deixa o DTM. Uma bela dupla, hein? Concordo, pra mim é mais forte. Pra mim a dupla mais forte da Fórmula E é essa. Eu já cravei isso aqui, o Diogo Gomes não gostou. Acho que o Diogo Gomes não gostou muito quando eu falei isso. Mas pra mim a dupla mais forte. E Robert Frins é uma boa dupla também. É uma boa dupla. Pra gente não começar a confundir de Fórmula E, se a Fórmula E tá pra começar, a gente vai falar de Fórmula E daqui a pouco. Inclusive eu não sei se você já sabe quem vai ser o substituto do Albon, né? Que seria o Albon já estava fechado com a Dams para andar com o Buemi, agora o Albon vai para Toro Rosso. Quem que será o nome da... Não sei se já tem, posso estar eu aqui comendo bola, como diria o outro. Mas também a chance de ter uma dupla fortíssima, alguém ao lado do Buemi, né? Nessa equipe que já ganhou o campeonato da Fórmula E, inclusive. Eu estou aqui com o grid, eu estou procurando a Dams ou o Buemi, cara, não tá listado nenhum nem outro aqui, que engraçado isso. Quem que são os pilotos da Dams? Não, achei aqui, mas tá to be announced. Não tá anunciado, né? É a única vaga aberta ainda na Fórmula E. Que é uma vaga, essa vaga pode não só acrescentar muito para a categoria, porque, né, é um grande nome, como é uma vaga boa. É uma cadeira, é a Renault, né, gente, que já é talvez a melhor equipe na história da Fórmula E em termos de resultados, né? Então, é uma cadeira a ser considerada. O Alonso, já pensou? Não. Beleza que seria, hein? Sim, com certeza. Do Ocon, você quer acrescentar alguma coisa? Nós falamos dele bastante no primeiro bloco. Do Alonso, nós de certa forma falamos. O Alonso ainda não, né? Mas o Ocon já está falado no primeiro bloco. Tem café expresso sobre o Ocon, também da semana passada. Enfim, o Ocon tem... o Ocon é um absurdo, né? É um absurdo o Ocon não tá fora. Então... Mas enfim, já falou no primeiro bloco. E que chegou na Fórmula 1 de paraquedas e sai... sem nenhuma relevância, não sei se você concorda comigo, não acrescentou absolutamente nada nessa passagem dele. Pra mim já era um piloto fraco do WEC, né? Muita gente fala, nossa, mas tudo, ganhava corrida, tal. Eu já não via a qualidade dele no WEC. E o Sirotkin, talvez o Sirotkin eu tenho uma certa dúvida, o Fábio Campos, porque a equipe era muito ruim. E ele andou muito à frente do Stroll, né? Ele classificou à frente do Stroll, inclusive nesse final de semana. Isso, e ele mostrou na categoria de base. Tanto é que quando ele explode na World Series com 17 anos, ele foi anunciado para Sauber. E aí, no meio do caminho, não deu certo, ele teve que fazer a GP2 e tal. Mas... E aí conseguiu a vaga depois. Eu sinceramente, eu acho que o Sirotkin se queimou aí à toa, sentando nessa bomba desse carro aí. E eu nem sei se esse Sirotkin não é melhor do que o Kvyat, né, nessa altura do campeonato, viu? Porque eu imagino também, a mesma dúvida que eu tenho, qual será o Sebastian Vettel de 2019, eu tenho quem será o Kvyat de 2019. É uma boa dúvida. Eu não tinha pensado nesse aspecto. É uma boa comparação, né? Quem hoje seria mais promissor, né? Para colocar numa cadeira no carro de Fórmula 1, o Sirotkin aprendendo ou o Kvyat, que já teve resultados bons na Fórmula 1, mas será que vai ser o mesmo Kvyat? Enfim, é uma boa comparação aí dos russos que você fez. Pra gente fechar, deixou o Pedro Jailson que a gente ia ler a questão do Alonso dele, que ele tinha mandado no e-mail dele. Voltando lá no e-mail dele. E claro, tivemos a melancólica despedida de Fernando Alonso, considerado um dos melhores e mais técnicos pilotos dessa geração, ou de todos os tempos. Fica a impressão de que o bicampeonato foi pouco, devido ao potencial que tinha. Pergunta, genérica novamente. Foi um adeus ou um até logo? Qual equipe de ponta o aceitaria de volta, Fábio Campos?
Bom, de ponta, se depende, você considera a McLaren uma equipe de ponta? Se você considera a McLaren uma equipe de ponta, volta independente da McLaren estar no fim, no meio ou na frente do pelotão. Mas a McLaren é uma equipe de ponta? A McLaren voltará a ser uma equipe de ponta? Essas são as grandes questões. Eu acho que eu não acho que a corrida foi melancólica no sentido que Abu Dhabi foi ruim. O que foi até divertido em Abu Dhabi é ele cortar a chicane 3 vezes nas últimas 3 voltas, meio que apelando, né? Meio que falar, quer saber? Me punam, são as últimas 3 voltas da minha vida na Fórmula 1, eu vou cortar, e cortou pé embaixo. Uma até fritou o pneu, a primeira, né? Mas cortou a mesma chicane, né? 8 e 9, enfim, a chicane após o retão. Ele cortou 3, para quem não tá sabendo, ele cortou 3 vezes seguidas, mas assim, absolutamente deliberadamente. Está acelerando mesmo, para tentar obrigar ou tentar beliscar ali um pontinho. Acho que ele termina em 11º, não estou aqui com o resultado aberto, mas acho que foi bem ali, bem ao redor dos pontos. Enfim, eu vou voltar a falar mais do Alonso durante a semana no Café Expresso, já deixo até prometido aqui para o ouvinte, fica ligado nos nossos Café Expressos. Mas não achei a despedida dele melancólica, acho que deve voltar, como a gente já discutiu isso. Foi no primeiro ou no primeiro, né? Que a gente esbarrou nessa questão, volta, não volta, quando não volta. Eu não sei. Eu não lembro qual bloco foi. Pois é, agora a gente já passou da meia-noite. A gente vai saber. A gente já passou da meia-noite, tá, ouvinte? 3 horas da manhã já gravando. Não são 3 horas da manhã, não são 3 horas da manhã, mas a gente já passou da meia-noite. Enfim, a gente erra qual bloco a gente falou, qual que a gente não falou, enfim. Ainda tem muita coisa para falar de Alonso, eu vou falar muito de Alonso no Twitter essa semana, e vou gravar um Café Expresso, porque tem umas coisas que são mais enfim, nem vai dar tempo da gente, embora o bloco já tá mais do que estourado, né, Raposo? Então... Qual foi o grande momento de Alonso na Fórmula 1, Fábio Campos? 2016... Você fala uma corrida ou você fala uma época? Porque a época, é claro, que é os títulos da Renault, né? Agora a corrida que eu vou lembrar para sempre é Imola, né? 2005, aquela corrida de segurar o Schumacher, era o comecinho 2006, da Renault. 2006, né? Que é a corridas clássicas me boicotaram. 2006 inverte, né? 2006 ele está atacando o Schumacher, mas 2005 foi um cartão de visitas para o mundo, porque ele já tinha vencido uma corrida em 2003, ok. A Renault já era o carro bicho-papão, digamos assim, em 2005. O San Marino era a 3ª ou 4ª corrida, acho que 4ª. Mas ali foi a primeira vez em que foi Alonso contra Schumacher. Ali foi uma briga mesmo dos dois, foi o duelo. Foi a primeira vez em que se viu o Alonso enfrentar um cara, e a técnica que o Alonso empregou naquela corrida, tinha carro chegando, ele conseguiu administrar, de como ele fazia para não ser alcançado o Schumacher em certas curvas, aquele negócio de acelerar. Aquele manual que existe, né, de como o piloto se defender numa pista travada, de você levantar o pé na curva para não deixar o cara sair com muita aceleração. Ali foi uma corrida de manual, né? Então, além de todo o simbolismo, né? A questão do simbolismo é muito forte, né? Na Fórmula 1, essa questão humana é muito... eu gosto muito desse lado. Apesar de que ele não pode se sobrepor à parte técnica, não pode ser mais importante do que tudo, né? Mas é muito legal ver, ali foi o símbolo, né? Alonso foi o dia em que ele falou, não só já estou ganhando corridas, como hoje derrotei Michael Schumacher. Então aquela corrida foi muito marcante, aquele grande prêmio de San Marino em 2005. Enfim, e o Alonso conseguiu se manter em alto nível até hoje, né? Eu acho que esse é o grande mérito do Alonso, de que ele não tem tanta fase de alto e baixo, ele não murchou, na minha opinião, como o Kimi Raikkonen murchou como piloto. O Alonso, mesmo com a McLaren deplorável, ele continuou fazendo pilotagens em alto nível. Então isso, para mim, é o mais interessante do Alonso. Fez de 2001, a gente lembra, né, rapaz? A gente viu a primeira corrida do Alonso de Minardi. Aliás, foi legal ele contando esse final de semana, né, de que a Minardi ficou pronta tão às pressas, e ele não sabia nada do carro, do volante, nada, que ele saiu do box em Melbourne pela primeira vez na vida guiando Fórmula 1, na sexta-feira, tinha uma fila de carros, porque o box ainda estava fechado, e ele conta que ele quase bateu atrás dessa fila. Você imagina como a história não seria diferente se ele bate, né? E porque ele falou que ele não achava o neutro, ele não conseguia pôr o carro no neutro, de tanto que ele ainda não conhecia o carro. Foi muito legal ele contando isso esse final de semana. Que na primeira saída dele, guiando o Fórmula 1, ele quase fez uma das maiores barberagens que poderia ter feito, que é simplesmente sair do carro, Austrália, o primeiro grande prêmio, primeiro treino livre, pum, bate atrás da fila toda de carro. Talvez ele nem se tornasse o Alonso, né, do jeito que a Fórmula 1 é, né, esse negócio de imagem, impressão, percepção, que eu sempre falo. Foi legal vê-lo contando tudo isso, mas enfim, o que ele fez com a Minardi, como ele conseguia pôr a Minardi entre a Jaguar, como ele conseguia pôr a Minardi entre a Prost, a Minardi era muito pior do que isso. Então começou ali, né? E até hoje ele termina com hoje menos, né? Claro, mas
pilotagens de alto nível a gente consegue pegar de 2017, com aquela McLaren laranja e preta. Enfim, tem muito ainda a se falar sobre Fernando Alonso. Café Expresso durante essa semana que a gente fala mais ainda de Alonso. Lá também, a não ser que o Raposo também queira completar, porque eu também quero ouvi-lo falar de Fernando Alonso pra gente fechar esse bloco, né, Raposo? O Fernando Alonso uma figura, um personagem muito realmente singular, né? Porque é incrível como as coisas com ele, como as coisas aconteceram com ele de uma forma dramática, né? Ele, envolvido nos piores escândalos que se tem notícia, desde a questão lá da Renault, do Singapura Gate, desde a espionagem, de fazer chantagem com o Ron Dennis, e de vai para Ferrari e não dá certo com os italianos, e é meio que posto para fora da equipe. Como as coisas acontecem com ele, né, de uma forma, tudo é grandioso quando envolve o Fernando Alonso, assim, ganha uns ares dramáticos e tal. É verdade. E com certeza, assim, pelo talento que ele mostrou, era para ter mais do que 2 títulos, né? Bicampeão, acho que não resume muito bem Fernando Alonso. Pelo menos o tri, né, que ele tanto perseguiu, poderia ter vindo. A fatídica corrida de Abu Dhabi, né, que ele fica preso do nosso querido Petrov, né, o Vitaly Petrov, e que acabou... As pessoas tendem a achar que se ele passasse o Petrov ele ganharia o campeonato. Não ganharia, ele ainda teria que passar o... Tem muita gente que fala, o Petrov tirou o título do Alonso. Não foi. Atrapalhou, claro, a corrida foi decisiva, mas o Alonso teria que passar o Rosberg depois para ser campeão. Então, só para deixar sempre claro isso, né? Exatamente. Então... é isso, foi um personagem sempre muito de excessos que passou pela Fórmula 1, sempre envolvido em polêmicas, tudo em volta do nome dele sempre repercutiu muito. A ida para Indianápolis, né? A mobilização mundial em torno da participação dele em Indianápolis, né? Sim, acho que foi isso que o Reginaldo Leme falou agora, que eu lembrei outras coisas. Que ele falou que o Alonso quase venceu na Índia, se não fossem os problemas nas últimas 5 voltas. E não foi nas últimas. Ou seja, e a vitória também não era garantida, né? Se ele falou desse jeito, ele tá deixando como se a vitória tivesse... Foi só por... quebrou, não ganhou por isso. Não, ele chegou a liderar aquelas 500 milhas, mas ele não perdeu. Meio da prova, né? Exatamente. Ele não muito enganado. Isso. Ele não, a quebra é na metade final, né? Mas ele não é que ele tá... Do jeito que você falou aí, eu não vi esse pedaço da transmissão. Mas do jeito que você falou, parece que foi como se ele estava liderando e perdeu. E quando quebrou, não foi isso, né? Longe disso. Pois é, mais uma. Para os exemplos aí citados. Então, se ele volta, ficaremos de olho se teremos um retorno ou não de Fernando Alonso. A categoria, eu acho que seria muito bom. Eu acho que a história seria fantástica se ele volta e conquista o título. Assim como fez Alan Prost lá no seu 1993. Ele vai ganhar as 500 milhas, Raposo? Responde de par e bola, então. Cara, 2019, 20, 30, 35, um dia ele vai ganhar as 500 milhas? Cara, isso é muito futurologia, né? Porque a gente sabe que aquela Fórmula Indy tudo pode acontecer. O ano passado, o Canaan, aquela draga que foi com aquele carro, chega na Indy, o carro se transforma e começa a andar bem e briga lá na frente. A questão de janela, de combustível, realmente ali tudo pode acontecer. Então, assim, como é que vai vir essa McLaren? Vai pegar um carro já muito estruturado? Não. Então, vai ter parceria com a Andretti ou não, né? Porque isso faz toda a diferença, né? É muita dúvida e tal, mas eu acho que os 33 pilotos que largam têm chances de ganhar em Indianápolis. Então, chances ele tem. Agora, se vai rolar ou não é outra questão. Fique na torcida que sim, eu gosto da história, que a história seja construída diante dos meus olhos, então seria bom ver um cara conquistando essa tríplice coroa na minha frente e tal. Então eu ficaria feliz se eu pudesse ver e acompanhar essa história sendo feita. A gente não viu o Graham Hill, pelo menos a gente poderia falar que viu um fazer, né? Só para fechar então, você acha muito absurdo o Vettel não vindo muito bom em 2019, saindo pelas portas do fundo da Ferrari? De repente até voltando para uma Red Bull, não sei, estou aqui alucinando. O Hamilton não conseguindo fechar esse contrato e a Ferrari chamar o Alonso de volta para correr com o Leclerc? Não, na Ferrari não
A Ferrari não tem mais esse espírito, a Ferrari está com outra cabeça, não são mais aquelas pessoas que o contrataram, né? Quem o contratou foi Montezemolo, foi aquele Mattiatti. Aliás, o Mattiatti foi um dos que foi o Domenicali, desculpa, o Mattiatti já houve estranhamento quando o Mattiatti assumiu. Foi o Domenicali, o Montezemolo, enfim, não acho que Ferrari não volta, não. Red Bull, o futuro Red Bull, já te falei que chama Danti, e Mercedes também não. Eu acho que eu acho, Raposo, que ele pode voltar para uma Haas, por exemplo. Uma forma, ou ele pode ligar um dia para uma Haas, ele vai estar já enraizado com os Estados Unidos, ele pode. E uma McLaren vai ter sempre a porta aberta. Ele pode voltar para uma dessas equipes mais. Agora, a esperança é de que a Fórmula 1 tenha essas equipes mais, digamos assim, insinuantes no futuro, que elas consigam fazer alguma coisa a mais. Lá para depois de 2021, porque hoje em dia elas não conseguem fazer absolutamente nada em termos de resultado, de pódio, de nada. Ninguém consegue subir no pódio se não for Red Bull, Ferrari ou McLaren. Red Bull, Ferrari, Mercedes. Então, se esse desenho mudar, talvez ele volte, mas eu não cravo que ele vai voltar, não. Acho que a chance existe, mas não cravo, não. Há uma grande chance de ter sido, sim, a última corrida dele de Fórmula 1. Eu acho que os ouvintes estão querendo que ele volte, hein? Eu sinto nesses e-mails aí, quando que ele volta, qual que vai ser a corrida, que dia. Estou sentindo que os ouvintes não querem largar o Alonso, não. Respondam, ouvintes, queremos as suas respostas para o próximo programa. Semana que vem provavelmente vai rolar aí uma retrospectiva completa de 2018, talvez com a casa mais cheia, né, Fábio Campos? Com convidados. Isso, então. As performances, os destaques, as corridas, as ultrapassagens. Vamos fazer então, na semana que vem, o grande café, aquele café tradicional também de todos os anos, né, que faz foco total na temporada de Fórmula 1, o que aconteceu de bom, o que não aconteceu, enfim, o ouvinte pode mandar os seus e-mails já a partir de agora, falando o que gostou, o que não gostou, enfim, vamos traçar 2018. Foi legal esse programa que a gente conseguiu focar em Abu Dhabi, né? Porque a gente fica muito tendendo, né? Como eu abri o programa dizendo, a gente tende a generalizar o final de um campeonato, a gente conseguiu focar bem em Abu Dhabi. Acho que a semana que vem a gente tem muito o que discutir briga pelo título, os grandes pilotos, as grandes surpresas, o que mudou, o que não mudou, o que éramos em Melbourne e somos agora, né? Então, que vem, né, Raposo? Tá aí. cafécomvelocidade@gmail.com é o nosso e-mail.